como funcionam as batidas de um coração saudável? O coração saudável, ele tem um marca-passo natural, que chama nó sinusal. E todo batimento começa por ali. Ele comanda todo o batimento do coração. É um batimento sincronizado, que ele passa pelas fibras musculares através de células que elas são especializadas para a condução elétrica do coração, né, que a gente chama como se fosse o lado elétrico do coração. E aí bate tudo sincronizado, cada câmara na hora certa, tudo comandado por esse marca-passo natural, que é o nó sinusal. O que é arritmia cardíaca? A arritmia cardíaca é quando, por algum motivo, o coração para de bater obedecendo a ordem desse nó sinusal, que é o nosso marca-passo natural. Ou começa numa célula que não é uma célula elétrica, ou começa numa célula elétrica, só que não no nó sinusal, que é o nosso marca-passo natural, e aí ele bate como se fosse descompassado, não é tudo sincronizado para o melhor funcionamento do coração, que precisa desse batimento sincronizado, né? Quais são os tipos de arritmia cardíaca? Arritmia cardíaca a gente considera sempre quando bate descompassado, quando existe algum batimento que não segue o ritmo ditado por esse nó sinusal, né, que é o nosso marca-passo natural. Então pode ser tanto acelerado, tanto mais devagar do que o normal, que aí são as taquiarritmias e as bradiarritmias, as taquiarritmias quando são acelerados e as bradiarritmias quando é mais devagar. Pode começar ou numa câmara perto do nó sinusal, que é o que a gente chama, que são os átrios, ou pode começar numa câmara longe do nó sinusal, que são os ventrículos. É quando tem vários tipos de arritmia, isso depende de onde está começando o batimento, quem que começou a comandar esses batimentos. O que pode causar a arritmia cardíaca? Também são muitas coisas que podem causar arritmia cardíaca. Às vezes algum distúrbio de tireoide, algum distúrbio de sódio, de potássio, alguma desestruturação do coração, um coração aumentado pode causar. Às vezes uma pessoa que teve um infarto, forma uma cicatriz nesse local, pode desencadear arritmias. Alguma doença de alguma parte do sistema de condução que pode desencadear arritmias. É multicausal, tem muitas causas. Quais são os principais sintomas da arritmia cardíaca? Como são vários tipos de arritmia, elas podem ter manifestações clínicas mais variadas. Pode até ser assintomático, você ter uma arritmia e não sentir nada. Essa arritmia pode abrir o quadro, às vezes, com o que a gente chama de um acidente vascular isquêmico, com AVC, aí você vai investigar e ver que a pessoa tinha uma arritmia. Essa pessoa pode desmaiar, essa pessoa pode sentir palpitação, essa pessoa pode sentir tontura. Depende da causa da arritmia, mas pode ser desde assintomático até um desmaio ou às vezes até uma parada cardíaca. Tem muita gente que manifesta a arritmia, a primeira arritmia com uma parada cardíaca. Existem fatores ou grupos de risco para a arritmia cardíaca? Tem algumas doenças mais raras, né, que aí são pessoas jovens que não tem como a gente esperar. A arritmia mais comum que a gente tem é a fibrilação atrial. Ela é muito comum na população idosa, que é quando começa a existir alguma falha nesse sistema de condução e aí começa outras partes do coração que não são apropriadas para fazer essa condução elétrica, começam a comandar o batimento. Os idosos também têm uma doença que chama doença do nó sinusal, que é quando esse marca-passo começa a deteriorar pela idade. Então, o idoso pode ter mais arritmia. Pessoas que tiveram um infarto têm tendência a fazer arritmia. Pessoas com insuficiência cardíaca, né, que aí tem que a gente chama de fibrose, como se fossem áreas de cicatriz no coração. E essas áreas podem começar a deflagrar algumas arritmias. Deixa eu pensar, doença de Chagas, as pessoas que têm doença de Chagas também têm mais tendência a arritmias. E essas outras doenças mais raras, de estrutural de coração, que também podem, às vezes, dar arritmias cardíacas, mas aí são bem mais raras e aí podem acometer jovens. Como é feito o diagnóstico de arritmia cardíaca? Primeiro ponto sempre é o eletrocardiograma, né, que é um exame bastante simples. Às vezes a gente já consegue verificar no eletrocardiograma essa arritmia.
Mas tem muitas pessoas que têm alguns sintomas que levantam um alarme para a gente que a pessoa pode ter arritmia e no eletrocardiograma não aparece nada. E o que a gente pode fazer é o Holter, que é um exame que é igual um eletro, só que vai para casa, fica 24 horas com o aparelho, então pode ser que em algum momento apareça essa arritmia. E se mesmo assim não aparecer essa arritmia e a gente ter bastante suspeita ou o paciente fez uma arritmia bastante grave, ou teve uma parada cardíaca e a gente precisa ver o que aconteceu, existe o estudo eletrofisiológico, que é um exame mais invasivo, que entra com catéteres, estimula áreas do coração para ver se vai desencadear alguma arritmia e, às vezes, tratar até nesse procedimento já. Quais cuidados o paciente diagnosticado com arritmia cardíaca deve ter? Essa pessoa tem que sempre acompanhar, né, com um cardiologista. E aí tem que definir qual que é a causa de arritmia. Geralmente esses atletas que geralmente aparecem na televisão, tem uma doença cardíaca que é bastante preocupante, assim, que as pessoas sempre ficam bastante preocupadas porque o coração do atleta ele é diferente do coração da pessoa normal, né? Da pessoa que não faz atividade física. E tem uma doença que chama cardiomiopatia hipertrófica, que ela pode causar arritmias. Então existe bastante essa preocupação do atleta dele ter um coração de atleta ou ele ter a cardiomiopatia hipertrófica. Hoje em dia a gente já tem bastante exames para diferenciar as duas, tem a ressonância cardíaca, mas essas pessoas que fazem atividade física e possam ter arritmias, geralmente a gente aconselha descontinuar, tá? Se tem alguma coisa. O paciente idoso que tem a fibrilação atrial, o que ele tem que fazer? Seguir também com o cardiologista, tomar as medicações prescritas, a gente orienta que qualquer alteração, mudança, desmaiou, qualquer coisa, procurar o pronto-socorro. E assim, na maioria das vezes eles têm uma vida bem habitual, bem parecida, nessas arritmias mais comuns, uma vida bem parecida com alguém da idade deles que não tenha essa arritmia. Como funciona o tratamento para arritmia cardíaca? Dependendo de cada caso, a gente tem que dar um anticoagulante para evitar o AVC, que eu falei que muitas vezes é a primeira manifestação. A gente dá medicações para controlar a frequência cardíaca desse paciente, então a gente tem medicações que deixam essa frequência mais próximo do normal. E a gente tem medicações para tentar evitar dessas arritmias voltarem. Se a gente resolver voltar, porque a fibrilação atrial, a gente pode deixar o paciente no ritmo da fibrilação atrial ou voltar para o ritmo normal. Se voltar para o ritmo normal, a gente pode fazer o que a gente chama de cardioversão elétrica, que é o famoso choque. Existe, através daquele procedimento, o estudo eletrofisiológico, tem como você fazer um negócio que a gente chama de ablação, né? A gente procura o sítio que está começando essa arritmia e tenta inibir ele. Mas assim, se voltar para o ritmo normal, geralmente tem que tomar medicações para evitar que o ritmo volte ao ritmo de arritmia, de fibrilação. Pacientes que têm arritmias muito graves, né, que podem gerar uma parada cardíaca, a gente dá remédio para evitar que essa arritmia volte e a gente pode colocar um aparelho que chama CDI, que é o cardiodesfibrilador implantável, que na hora que ele identifica essa arritmia grave, que pode gerar uma parada cardíaca, ele faz o choque para evitar. Tem o marca-passo, né, que é para as arritmias de ritmo lento, para a bradiarritmia, dependendo de cada caso da indicação, a gente pode usar o marca-passo. E tem muitas causas de arritmia, se o paciente tiver uma área grande de fibrose, de cicatriz por conta de um infarto, formou um aneurisma, às vezes a gente tem que fazer uma cirurgia para tirar esse aneurisma, para ele parar de desencadear essas arritmias. Mas existe desde o tratamento medicamentoso, que tem muitas medicações, existem esses dispositivos implantáveis, que seriam o marca-passo, o CDI, e existe, às vezes, até algumas cirurgias para ajudar, para evitar de fazer arritmia. Quais são as principais complicações da arritmia cardíaca? A mais comum que a gente vê na prática clínica seria os pacientes que têm a fibrilação atrial, que é muito comum na população acima de 60 anos. E a principal complicação são os eventos embólicos, né? Forma um coágulo no coração, ele pode migrar. O que acontece bastante seria o acidente vascular isquêmico, né, o AVC. E outros eventos embólicos, mas o que geralmente marca mais seria o AVC. E desmaios, e às vezes até uma parada cardíaca, mas o mais comum seria o AVC. Em que caso é necessário a intervenção cirúrgica para arritmia cardíaca? Considerando como se dispositivos implantáveis também fossem cirurgia.
A gente tem, então, o CDI, que é o cardiodesfibrilador implantável, que é quando a gente vê que é uma arritmia mais grave, que pode levar a uma parada cardíaca, é instalado esse CDI. Existe o marca-passo, quando é uma arritmia que a gente chama de bradiarritmia, quando é uma arritmia lenta. E aí tem várias indicações, o paciente está desmaiando, o nível de bloqueio que está, a gente coloca o marca-passo. Existe o procedimento, né, que são os estudos eletrofisiológicos, que não chega a ser uma cirurgia, mas é um procedimento invasivo, no qual a gente identifica o sítio que está começando a arritmia e tenta inibir nesse procedimento. E existe essas cirurgias, como eu comentei, o paciente fez um infarto grande, ficou com uma área de aneurisma, uma área de fibrose que está sempre começando lá a arritmia. Aí faz uma cirurgia cardíaca mesmo, que a gente chama aneurismectomia, e tira esse aneurisma do coração para evitar que ele continue deflagrando arritmias. É possível prevenir a arritmia cardíaca? Depende do caso da arritmia. Tem algumas arritmias, igual uma doença do nó sinusal, que é uma degeneração comum da idade, uma fibrilação atrial, que não tem como prevenir, mas uma arritmia desencadeada por uma área de fibrose secundária a um infarto, então aquelas medidas de, cuidado com a alimentação, as medidas para evitar o infarto, evitar tabagismo, cuidar da alimentação, fazer exercício físico e evitar o infarto, ajudaria. Uma pessoa que tenha chagas, é bem difícil conseguir evitar a arritmia agora. Assim, na maioria das vezes não tem muito o que a pessoa fazer, mas nesses casos mesmo que é causado por um paciente que teve um infarto, ele pode prevenir o infarto, né? A arritmia cardíaca tem cura? Sim, algumas, né? Alguns tipos de arritmia que é só, a gente chama feixe anômalo, é só uma parte elétrica do coração que está incorreta. Você faz nesse estudo eletrofisiológico e queima ele, pode ser que nunca mais tenha, pode ser que curou. A fibrilação atrial é difícil resolver, mas às vezes faz a ablação, às vezes você faz o choque e não volta mais. Uma arritmia secundária é uma doença da tireoide, você trata a tireoide e aí ela não acontece de novo. Uma arritmia secundária é um distúrbio eletrolítico, né, de potássio, você trata o potássio, geralmente ela não volta de novo. Alguns tipos de arritmia, sim. O paciente que tem a bradiarritmia que usa o marca-passo, por exemplo, ele vai continuar tendo problema, né? Ele continua tendo a arritmia dele, só que ele tem uma vida bem melhor porque ele tem agora um marca-passo externo que está comandando o coração dele para bater de uma forma correta. Mas alguns tipos de arritmia podem ter cura e alguns não. A pessoa vai tratar para sempre e vai conviver com ela. E para você que acompanha os nossos programas e gosta de estar por dentro dos assuntos da cidade e também do trabalho dos vereadores, se inscreva no nosso canal e confira tudo o que acontece aqui na TV Câmara. E se você gostou do nosso conteúdo, não esqueça de curtir nossos vídeos. Deixe aqui o seu like. Deixe o seu comentário e ative o sininho para ser avisado de todas as novidades.